15º lugar, tucano da Malásia. Assim como o pica-pau, o tucano da Malásia constrói ninhos em cavidades de árvores ou fendas em rochas. A única diferença é que esses ninhos são quase completamente selados, exceto por uma estreita abertura vertical. Pode parecer incomum, mas quando a fêmea está esperando os filhotes nascerem, ela é selada dentro do ninho para proteger tanto ela quanto os bebês. A abertura da cavidade é larga o suficiente para passar comida, mas estreita o suficiente para impedir a entrada de predadores potenciais, como macacos, aves de rapina e outros predadores que se alimentam de ovos e filhotes. Embora esse pássaro seja uma ave grande capaz de construir seu próprio ninho, ele frequentemente ocupa uma cavidade que foi abandonada por um pica-pau e ampliada por fungos, uma vez que a exigente fêmea concorda com sua acomodação e se acomoda confortavelmente. O macho começa a fazer melhorias. Ele traz pedaços de solo umedecidos com sua saliva e às vezes misturados com fezes, madeira mastigada e casca. O casal constrói uma parede de lama, ele do lado de fora e ela do lado de dentro. Uma vez que a parede está completa, a fêmea fica presa dentro do ninho, com apenas um pequeno buraco para o mundo exterior, através do qual o macho pode obter comida e se comunicar. Ela, obviamente, não sofre de claustrofobia. 14º lugar, caimão comum. Ainda falando sobre aves aquáticas, o caimão comum é facilmente reconhecido pelo seu bico em formato de triângulo grande e colorido. A ave também possui uma mandíbula superior volumosa e curva, o que lhe confere uma aparência estranha. O bico se estende até o topo da cabeça em uma placa vermelha brilhante e possui pernas excepcionalmente longas, dedos finos e garras delicadas. Não há muita diferença entre as fêmeas e os machos, porém existem 13 subespécies que diferem muito em tamanho e cor, variando do roxo, azul e marrom escuro até o verde bronzeado e castanho claro. O caimão comum também é conhecido como frango d'água ou galinha do pântano. Ele vive em áreas de pântanos bem vegetadas, lagos, lagoas, canais e outros ambientes úmidos, incluindo parques urbanos. Seus ninhos se assemelham a cestos trançados e são construídos no chão, em vegetação densa. A postura dos ovos ocorre na primavera, entre meados de março e meados de maio, no hemisfério norte, com cerca de 8 ovos por fêmea na temporada. Se a postura ocorrer mais tarde na estação, haverá menos ovos. Elas incubam e alimentam seus filhotes em pares, e as crias se tornam independentes após 3 semanas. Imagine se os bebês humanos fizessem isso. Certamente seria interessante, não é mesmo? Assim como um trabalhador da construção civil, mas com muito menos ferramentas e materiais de construção, as aves vêm criando ninhos incríveis para abrigar tanto a si mesmas quanto suas crias desde tempos imemoriais. Está gostando do vídeo? Não deixe de deixar o seu like. 13º lugar, pica-pau. A maioria das espécies de pica-pau vive em florestas ou habitats arborizados. Essas pequenas aves brilhantes e coloridas são conhecidas por seu comportamento característico de buscar alimento nas cascas e galhos das árvores, além de se comunicarem através de tamborilar com seus bicos. Esse som pode ser ouvido a certa distância, tornando-se uma ferramenta de comunicação eficaz. O pica-pau geralmente faz ninhos e descansa em cavidade que o macho da espécie escava, com a ajuda da fêmea, que pode bater ao redor para sinalizar sua aprovação. Árvores mortas ou partes mortas de árvores vivas são escolhidas como locais adequados para ninhos, e ambos os parceiros constroem um ninho com palha, grama, penas e pedaços de casca. Esses materiais são entrelaçados e moldados com o peito do pássaro até que todas as fibras estejam entrelaçadas e as penas sejam estrategicamente colocadas na cavidade do ninho. Os ninhos são abandonados quando não são mais necessários, e outras aves que constroem ninhos em cavidades passam a ocupá-los. Existem cerca de 200 espécies diferentes de pica-paus no mundo. No entanto, eles não vivem em regiões polares extremas, como Austrália, Nova Zelândia, Nova Guiné ou Madagascar. 12º lugar, pássaro alfaiate. Quando se trata de ninhos dos pássaros alfaiate, definitivamente não são confundidos. Enquanto a maioria é construída com galhos e capim seco, outros são feitos de lama ou colocados entre pedras. Mas o pássaro costureiro comum, como também é conhecido, tem um ninho verdadeiramente único. Essa pequena ave vive nos ecossistemas tropicais da Ásia e, como o nome sugere, é um costureiro de certa forma. Ele costura um ninho resistente juntando folhas e teias de aranha, finos fios de grama ou fibras de plantas. É realmente impressionante. As bordas de uma folha grande são perfuradas e costuradas juntas para fazer um berço no qual o ninho de grama é construído. Aqui o pássaro costureiro cria uma família de filhotes,
geralmente com cores brilhantes, com partes superiores verdes ou cinzas e partes inferiores amarelas, brancas ou cinzas. O pássaro costureiro é uma ave pequena, com asas curtas e arredondadas, uma cauda curta, pernas fortes e um bico longo e curvado. Eles geralmente têm cor castanha na cabeça e são encontrados principalmente em áreas de bosque aberto, arbustos e jardins. Qual você gostou mais até agora? Conta pra gente nos comentários. 11º lugar. Andorinhão do ninho comestível. Assim como a casa da bruxa em Hansel e Gretel, este pequeno ninho de pássaro pode ser comido. Isso não apenas o torna ecologicamente correto, mas também é provavelmente muito útil quando a mãe e seus filhotes estão com fome. O ninho parece muito aconchegante e é uma visão comum nas ilhas Andamã, localizadas no Golfo de Bengala, entre a Índia ao oeste e Myanmar ao norte e leste. Esses pássaros minúsculos, medindo apenas 12 centímetros de comprimento e pesando cerca de 18 gramas, o andorinhão comum e o andorinhão brilhante vivem nas cavernas de calcário de Andamã, alinhados em áreas profundas das cavernas e outros locais mal iluminados. Os andorinhões usam a ecolocalização para navegação, utilizando ondas sonoras que se refletem na superfície. A escolha de seus locais de nidificação é feita para garantir que estejam seguros de predadores naturais e devido ao seu tamanho. Esses pássaros são presas de praticamente qualquer criatura ou animal maior do que eles, incluindo morcegos, gatos e ratos. Eles constroem ninhos que podem ser comidos pelos seres humanos e são considerados uma iguaria rara na culinária chinesa. O fato de serem feitos de saliva solidificada do pássaro já seria o suficiente para me desanimar, mas outros não se importam tanto. Quando exposto à luz solar, o ninho branco adquire uma tonalidade dourada, frequentemente chamada de ouro branco, e o preço também é similar, chegando a incríveis $4.000 por quilograma. Agora, o maior predador do andorinhão comum comestível são os seres humanos, e a ave foi adicionada à lista de espécies ameaçadas. 10º lugar. Abelharuco europeu. Essas pequenas aves coloridas escavam as laterais de bancos de areia, preferencialmente próximas às margens de rios, geralmente no início de maio. Assim como os coelhos, os abelharucos europeus criam túneis relativamente longos nos quais depositam de 5 a 8 ovos. Tanto o macho quanto a fêmea cuidam dos ovos, alimentando-se e descansando juntos. Eles cuidam de sua ninhada por cerca de 3 semanas. Durante o cortejo, o macho da espécie encontra e entrega alimento à fêmea, oferecendo a ela itens grandes e consumindo-os pequenos ele mesmo. Sua alimentação consiste principalmente de insetos, especialmente abelhas, vespas e marimbondos, dos quais eles retiram o ferrão antes de se alimentarem. O macho intensifica seus esforços antes e durante a postura dos ovos, garantindo que sua parceira esteja bem alimentada. Como a maioria dos machos é monogâmica e prefere ter apenas um parceiro, eles são muito atenciosos. Os abelharucos europeus se reproduzem em climas mais quentes, incluindo o sul da Europa, partes do norte da África e oeste da Ásia. Eles são migratórios e passam os invernos na África tropical. 9º lugar. Jassanã africana. A fêmea é maior do que o macho e tem múltiplos parceiros, enquanto o macho fica sozinho para cuidar dos filhotes. É um cenário um pouco diferente da maioria das espécies, com certeza. Esse sistema evoluiu devido a uma combinação de 2 fatores. Os lagos em que vivem são ricos em recursos, o que significa que a energia necessária pela fêmea para produzir cada ovo é mínima, e os ovos podem ser igualmente bem incubados por um dos pais, independentemente do gênero. Não é incrível? O pai incuba os ovos e, uma vez que os filhotes nascem, ele os carrega sob suas asas para mantê-los aquecidos e secos até que tenham quase 3 semanas de idade. Eles se reproduzem em toda a África subsaariana, colocando ovos marrons brilhantes com marcas pretas irregulares em um ninho que é criado para flutuar na água. É uma estrutura simples feita de vegetação aquática. O ninho fica parcialmente submerso se estiver próximo à beira d'água, e se estiver em água mais profunda, ele fica em uma pequena criação flutuante, semelhante a uma jangada feita de vegetação. 8º lugar. Fulica cornuta. Assim como uma balsa flutuante cuidadosamente projetada, o ninho do Fulica cornuta é construído para resistir às frequentes mudanças de ambiente que a vida aquática pode trazer. Essa espécie rara de ave é encontrada em lagos no noroeste da Argentina, sudoeste da Bolívia e nordeste do Chile. As áreas de nidificação
do calcanhar de chifre geralmente estão restritas a altitudes de 3.000 a 5.200 metros acima do nível do mar. Semelhante ao abelharuco europeu, ele é monogâmico e às vezes se reproduz em colônias de até 80 pares. Os machos da espécie são um pouco maiores que as fêmeas, medindo até 62 centímetros de comprimento total e com um peso corporal relatado de cerca de 2 kg. Constroem ninhos enormes feitos principalmente de seixos empilhados para formar uma ilha artificial. Essa ilha atinge a superfície da água e normalmente está localizada a cerca de 40 metros da margem dos lagos onde eles se reproduzem. O ninho é coberto com algas para formar uma estrutura de nidificação, e devido à quantidade de seixos utilizados, pode pesar até 1,5 toneladas. Isso é um ninho bastante robusto. O Fulica cornuta se reproduz de novembro a janeiro e renova suas moradias a cada temporada. 7º lugar, falcão gerifalte. Essas aves certamente tornam a vida difícil para os predadores que procuram uma refeição fácil. O falcão gerifalte geralmente faz ninhos em penhascos ou em ninhos de árvores corníferas de outras espécies, como corvos comuns e águias douradas. Tanto os machos quanto as fêmeas visitam várias faces de penhascos e árvores antes de decidir um local adequado para iniciar a reprodução. Os ninhos deste falcão são bastante simples em comparação com outros ninhos e podem variar de solo nu ou coberto de detritos a uma estrutura de galhos secos, geralmente com pouca ou nenhuma forração. O falcão gerifalte não constrói o ninho em si, no entanto, tanto o macho quanto a fêmea contribuem raspando uma depressão oca no centro de um ninho já construído. Essas aves normalmente se reproduzem em tundras árticas e alpinas do norte do Canadá e do Alasca, onde as árvores não são comuns. Nessas áreas, há uma abundância de aves marinhas nidificantes, ou aves aquáticas, cujos habitats incluem costas rochosas, ilhas offshore, penhascos de rios e lagos, e terrenos montanhosos. A vegetação baixa em seu habitat inclui espécies de junco, capim alma-escarado, líquen, musgo, salgueiro e bétula, razão pela qual seus ninhos são tão básicos. Os falcões gerifaltes dependem muito de lagópodes do salgueiro e lagópodes das rochas, mas também caçam outras aves, incluindo aves marinhas, aves aquáticas, aves costeiras e aves canoras, além de mamíferos como lebres, esquilos terrestres, lemingues e jovens raposas árticas. Tópico bônus do nosso Planeta Mistério. Qual a sua percepção dessa imagem que encontramos nos confins da internet? Sinistra, né? Acham que é real ou não? Deixem suas respostas nos comentários abaixo. Adoramos quando vocês participam. 6º lugar, mergulhão pequeno. Mergulhão pequeno, também conhecido como socozinho, é o menor membro europeu da família dos mergulhões. Ele é comumente encontrado em corpos de águas abertos. Um excelente nadador e mergulhador, essa pequena ave mede, em média, apenas 10 polegadas de comprimento. Ele persegue habilmente peixes e presas aquáticas e invertebradas debaixo d'água, usando a vegetação circundante para se esconder. Assim como todos os mergulhões, ele se reproduz em pequenas colônias e faz ninhos na beira d'água. O ninho repousa em uma plataforma flutuante de vegetação, escondida com folhagem adicional. Infelizmente, ele é vulnerável a flutuações dos níveis de água, seja inundação após chuvas intensas ou ficando encalhado durante a seca. A pequena ave geralmente coloca entre 4 a 7 ovos, escondendo-os de predadores ao sair do ninho para encontrar comida. Logo após a eclosão, os filhotes conseguem deixar o ninho e muitas vezes são carregados nas costas de adultos nadando. Eles normalmente se reproduzem durante a estação chuvosa em áreas densamente vegetadas de lagos de água doce em toda a Europa, grande parte da Ásia até a Nova Guiné e a maior parte da África. Fora da época de reprodução, a maioria dos mergulhões se move para águas mais abertas, ocasionalmente aparecendo na costa em pequenas baías. 5º lugar, ninho de águia careca. Não é surpreendente que um dos maiores ninhos de aves do mundo tenha sido construído por um par de águias carecas e possivelmente reformado por seus sucessores. O ninho, localizado perto de São Petersburgo, Flórida, Estados Unidos, media impressionantes 2,9 metros de largura e 6 metros de profundidade. Além disso, esse ninho pesava mais de 2 toneladas. Deve ter sido uma árvore enorme para suportar esse monstro. Foi examinado em 1963 e constatou-se que era um ninho genuinamente construído por aves. O macho e a fêmea das águias constroem o ninho juntos, coletando materiais para sua estrutura, arranjando-os e se unindo durante todo o processo. Ao contrário de outras aves, as águias carecas adultas podem continuar usando o mesmo ninho a cada ano, adicionando de 1 a 2 metros de material novo à estrutura antiga.
As águias retornarão ao mesmo ninho e território de nidificação a cada ano, caso tenham sucesso na reprodução. Elas podem adicionar um ninho se o ninho anterior não foi produtivo e o casal decidir construir um novo. O processo começa de 1 a 3 meses antes do acasalamento e é considerado uma parte importante do processo de reprodução. Cada material é considerado para o design do ninho, com galhos entrelaçados criando uma estrutura material sólida e o interior sendo revestido com grama, caules de milho e outros materiais macios para garantir o conforto de seus filhotes, incluindo musgo, que pode funcionar como repelente de insetos. Que engenhoso, não acham? Interajam com a gente nos comentários. Quarto lugar, tecelão social. Ao contrário da maioria das aves, incluindo o meu parente próximo, tecelão, o tecelão social utiliza e mantém seus ninhos ao longo de todo o ano. Suas colônias podem ser pequenas, com apenas 10 indivíduos, ou grandes, com até 500 integrantes, e seus ninhos são encontrados em alturas impressionantes. À distância, eles se parecem com pequenos montes de feno presos em árvores ou postes de telefone, uma visão impressionante. A construção desses ninhos deve exigir muito trabalho. Além disso, o tecelão social faz todo o trabalho, enquanto outras aves desfrutam dos benefícios. Esses ninhos comunitários oferecem abrigo e sombra para uma ampla variedade de aves e outras fauna. No Tesvalu, Kalahari Private Game Reserve, na África do Sul, por exemplo, foi descoberto que diversas espécies, incluindo vespas, aproveitam as câmaras dos ninhos do tecelão social. As vespas constroem seus ninhos sob os ninhos dos tecelões e outras aves como o picanço acácia, o trepadeira ruiva e o papa-moscas usam esses ninhos sem pagar aluguel. Babuínos e mangustos finos também os utilizam para forragear, enquanto leopardos e chitas muitas vezes se refugiam neles ou os usam para obter uma melhor visão da paisagem ao redor. Esses ninhos enormes, parecidos com palha, resistem por muitos anos e são grandes o suficiente para abrigar mais de 100 pares de aves ao longo de várias gerações. Realmente impressionante, não acham? Terceiro lugar, beija-flor de pescoço vermelho. É fácil entender por que o ninho do beija-flor é tão bonito. Esse ninho encantador é construído inteiramente pela fêmea do pássaro, e seu bom gosto é evidente em seu design e criação. O macho desempenha um papel mínimo, apenas na reprodução. Ele não tem nenhuma participação na escolha do local para construir o ninho, na coleta dos materiais ou no cuidado dos filhotes após o nascimento. É um exemplo claro de um pai ausente. O macho beija-flor tem uma vida bem mais fácil. Por outro lado, a fêmea passa várias horas por dia, durante até 7 dias, coletando materiais para construir seu ninho bem planejado. Ela busca pedaços de musgo, líquen, penugem de plantas como cardos, dente de leão ou taboas, seda de aranha, fibras de algodão, pequenos pedaços de casca ou folhas, penas e pelos. A mãe solteira tece os materiais em uma taça densa que parece estar decorada. Isso age como uma camuflagem no mundo exterior, e o resultado é espetacular. Ela é uma passarinha inteligente também. O ninho é projetado especificamente para proteger os ovos de tombarem em ventos fortes, e a seda de aranha que a une dá elasticidade ao ninho, permitindo que ele se expanda à medida que seus filhotes crescem. A fêmea do beija-flor é trabalhadora, mas também é uma gênio. Segundo lugar, Ploceidae. Este pássaro bonito e amarelo brilhante faz o seu ninho elaboradamente construído para atrair sua nova parceira. Sim, é trabalho do macho construir esse ninho intricado durante a época de acasalamento para atrair uma parceira em potencial. É uma situação incomum, eu sei, mas o Ploceidae completa a estrutura básica. É um processo muito complicado e também bastante longo, já que eles começam a construir ninhos em agosto e param em fevereiro. Aposto que esses coitados estão ansiosos por uma pausa em março. O ninho é uma estrutura sofisticada que começa com o pássaro fazendo um nó com uma longa lâmina de grama. Em seguida, ele cria uma estrutura circular, tecendo tiras de grama, folhas, galhos e raízes, usando seu bico e pés, até obter um ninho em forma de bola que fica pendurado na árvore. Seu bico cônico e forte ajuda a cortar os materiais necessários, e com a ajuda de seus pés, tecelão pode amarrar nós reais no material do ninho, tornando-o mais seguro. E não só ele é inteligente e engenhoso, ele também é rápido, completando o ninho em apenas 2 dias. Disse que o ninho é 100% à prova d'água e sobrevive a tempestades violentas. Então esse cara definitivamente tem talento, não acham? Primeiro lugar, cabeça de martelo. As atividades de construção de ninhos desses pássaros em Mali Central são fascinantes. Não apenas é uma tarefa enorme, mas também é construída por ambos os membros do casal. Assim como nós humanos, eles se comunicam durante a construção para garantir que seja concluída de acordo com suas necessidades específicas. Disse que a fêmea passa a maior parte do tempo no ninho,
com a maior atividade ocorrendo durante a manhã. As enormes estruturas fechadas são construídas durante todo o ano e podem acomodar facilmente um ser humano. Cada casal pode construir até 5 ninhos por ano. Eles ocupam os ninhos por períodos relativamente curtos e podem retornar a um ninho ocupado anteriormente ou reformar um antigo. A altura do ninho varia dependendo da adequação do local, e a direção da entrada do buraco é determinada pela posição da árvore. Essas aves misteriosas e lendárias têm plumagem marrom e uma cabeça em forma de martelo. O cabeça de martelo é encontrado em todo o continente africano e é considerado um mau presságio associado a raios, lepra e até mesmo a morte. Portanto, pode ser uma ave para se evitar. E aí, qual ninho você achou mais